Amém? Glória a Deus. O Senhor tem muito falado conosco aqui, desde o começo. O Marcos ali falou algo muito dentro do que o Espírito Santo tocou no meu coração para falar com vocês, com a gente. E, irmãos, eu vou começar falando para vocês a respeito de um acontecimento que teve semana passada, que foi a morte do Davi, né? Algumas pessoas aqui conheciam. Ele faleceu ali, indo para Bahia, para ministrar, me parece, para cultuar o Senhor numa igreja em Camaçari, na Bahia. E aconteceu um acidente, né? O carro quebrou, eu não sei a parte que ele quebrou, mas, enfim, aí ele teve essa batida e ele morreu juntamente com mais algumas pessoas junto com ele. E foi uma semana muito difícil, né? Porque mesmo longe, nós somos irmãos em Cristo. Davi congregou conosco aqui. A gente teve uma aliança, não só com ele, como com a dona fugiu agora, Dona Rita. E aí a gente teve uma aliança muito forte na época que a Esté, a filha da Dona Rita, morou lá na casa ministerial. E foi algo que eu acredito que todas as pessoas que conhecem, ou mesmo que não conhecia, perguntou o que aconteceu, quem era ele e tal. Porque foi muito trágico, envolvia, né, o filho dele. E a gente orou, chorou, adorou o Senhor. Mas teve uma coisa que me chamou muita atenção, que foi a Dona Rita. E não somente a Dona Rita, como a igreja dele. O pastor Lucas, ele, todo o tempo, assim, ele abençoou os irmãos ali, indo para aquele lugar. Ele ficou naquele lugar, ele ficou esmagado, mas ficou ali de pé, junto com alguns irmãos. Ela estava me passando algumas informações, não muitas, mas ela, diante do que ela aguentava, né, porque ela estava muito abalada. E o pastor estava ali juntamente com alguns irmãos, aí a sua igreja ali, não sei se eu estou tentando aqui passar, porque foi muito forte, né, o que o Espírito Santo ministrou para mim. E o Urso, que é um irmão também, que coopera junto com o pastor Lucas, já há muitos anos que caminha com ele. E eles ficaram ali para liberar o corpo, passou a noite. E aí eu perguntando a Rita quando que seria o velório. Ela me mandou um áudio dele. E ele falou assim: Rita, eu estou muito cansado, eu estou esgotado, eu não estou suportando, por isso que eu não te respondi, eu não estou aguentando responder os irmãos. Mas, na medida do possível, eu vou te falando, eu não sei como que vai ser. Mas Deus está no controle. E foi acalmando a Rita. E ela mandou esse áudio para mim, e no dia do enterro, né, caiu uma chuva muito forte. Algumas pessoas, não sei se vocês viram, alguém viu o enterro do Davi na internet. E ali, no Instagram, mostrou eles com o caixão na mão, e subindo com a irmã que tinha falecido, com o Davi, e a Dona Rita e o Gabriel com o caixão do Cadu. E eu desabei. Naquela hora eu fiquei pensando assim, se fosse eu. E aquela mulher, ela teve tanta força que na hora que ela estava conversando comigo, ela falou: pastora, eu estou muito abalada, mas eu levantei as minhas mãos e falei: louvado seja Deus. Louvado seja Deus, glorificado o Senhor. Muito obrigado pelo tempo que o Davi e o Cadu permaneceu comigo. Muito obrigado pelas alegrias que o Cadu me trouxe. Irmãos, ela me arrebentou. Porque eu queria consolar ela, né? Que na hora que eu consegui conversar com ela, e ela começou a falar comigo: pastora, eu estou arrebentada, eu estou quebrada, mas eu glorifico o Senhor, bendito é o nome do Senhor. E ela começou a relatar sobre o Cadu, e eu sei que o momento que ela estava passando não era fácil, mas o que o Senhor ministrou no meu coração: e se fosse você? Se fosse você nessa situação? Irmãos, nós precisamos chorar com os que choram, alegrar com os que se alegram. Nós precisamos ser uma igreja assim. E eu queria aqui falar algumas coisas com você,
Porque às vezes a gente pensa que o nosso sofrimento é muito grande. Que o nosso sofrimento é algo assim, nossa, eu estou sofrendo demais. Irmãos, e tem pessoas passando problemas. Ontem eu estive lá no Hospital das Clínicas para resolver algumas coisas em relação à minha injeção, várias coisas para resolver. E eu fiquei para um lado e para o outro. E eu fui no Carlos Prates, depois eu fui no Hospital das Clínicas, que é lá no Santa Efigênia, depois eu fui lá no Juizado de Pequenas Causas, e eu fiquei andando para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, e falando, Senhor, eu coloco em suas mãos, a minha dependência está no Senhor. O pastor falou aqui, o Senhor é meu juiz, eu não sei como é que vai ser isso, mas eu coloco nas suas mãos, o Senhor é meu advogado. E fui colocando, e teve uma hora que eu fui tentada a murmurar. Mas eu quero te falar que no começo do ano aqui, foi liberada uma palavra para nós sobre o novo e sobre a adoração. E não só eu, como a Helenice também confirmou hoje, sobre a adoração, que o momento que ela foi murmurar, ela falou, eu te glorifico, Senhor. E não é, irmãos, que você não vai sofrer, que você não vai ter tristeza, que você não vai ter agonia, que você não vai ter angústia. E quando eu hoje, Marcos, fui orar pedindo ao Senhor uma palavra, o Senhor falou comigo, vocês estão muito na alma, sim, e eu me incluo também. Vocês estão muito na alma, muita angústia, muita tristeza, muita luta, muita dificuldade. Irmãos, logo após uma batalha, nós acabamos de vencer uma batalha árdua. Principalmente vocês do ministério, eu. Nós acabamos de vencer algo, nós acabamos de ser liberados de algo espiritualmente, e em contrapartida, o inimigo, ele quer tirar essa paz, ele quer tirar essa alegria, ele quer tirar esse lugar em nós. Como? Como que ele vai fazer isso? Se eu pertenço a Cristo, se Cristo morreu por mim, eu entendo, eu aceitei Jesus, meu nome está escrito no livro da vida, mas como que o inimigo vai conseguir ter um acesso em mim? Alma, a vida da carne, que vai produzir muita angústia, muita tristeza, ai, muito pesar, ai, que dificuldade, ai, meu Deus, eu não vou dar conta, é a palavra que a gente mais ouve, eu não estou falando de você não, estou falando de mim também, eu não vou dar conta, ai, meu Deus, e eu queria liberar hoje essa palavra sobre mim e sobre você, de nós sermos dependentes do Espírito Santo. E o Marcos começou falando aqui, na hora que ele começou a orar sobre pessoas angustiadas, pessoas que precisavam ter uma mente transformada, uma crença diferente. Por causa do quê? Por causa do sofisma. Porque o sofisma, irmãos, é algo que atua na mente. E esses dias eu falei para uma pessoa, cuidado com o sofisma. Será que isso que você está vivendo, será que não é uma crença sua? Então, o que é sofisma? É uma estrutura de pensamentos que foge. Ela foge do que é real, da regra. Ela foge daquilo que não é uma realidade. E o sofisma, aí a pessoa, ela cria aquela realidade falando, não, Deus não me perdoa, eu quero casar essa pessoa. Não tem jeito para mim mais não, Adriana. Deus não me perdoa. Eu já fiz de tudo. Mas a pessoa, ela continua ainda nas práticas, mesmo que ela um dia foi um cristão, uma pessoa que provou e viu que Deus é bom. Mas enfim, Deus, ele quer nos levar a lugares maiores. Por quê, irmãos? Os gigantes são maiores. Nós precisamos crescer. Maturidade. Nós precisamos sair desse o que passou o ano passado, passou. E segunda-feira, o primeiro culto que teve aqui de oração semana passada, eu falei algumas coisas, eu perguntei, como que foi seu ano? O que você aprendeu? Das coisas boas e das coisas ruins. O que eu aprendi? Minha oração foi respondida? Não. Mas eu persevero. Eu continuo. E eu estava falando que quando eu estava ali ontem, eu andei para um lado e para o outro, quando eu fui tentada a murmurar, eu falei, Senhor, muito obrigada, porque um dia eu estava dentro desse hospital, numa cama, 45 dias, sem poder me mover. E agora eu estou andando ao redor do hospital, eu estou andando em toda a região hospitalar com os meus pés, porque o Senhor me colocou de pé. Irmãos,
E eu comecei a voltar os meus olhos para a cruz, para a graça de Deus. E lá em 2 Timóteo, abra aí, por favor. 2 Timóteo 2, nós vamos ler do 1 ao 3. Porque Paulo dá uma receita aqui. E eu, como o pastor falou, como serva, estou aqui para falar aquilo que o Senhor liberar como serva. Queria falar para você que você não seja um Naamã. Que eu seja uma serva de Deus, essa serva que vem trazer a palavra para você. De modo que você não só tome um banho, que você não só, assim... Hoje eu lembrei de quando eu converti e a gente estava aqui alegrando, mas tem uma alegria maior. E por incrível que pareça, é a alegria do sofrimento. Irmãos, é bíblico. Dona Rita estava lá, mas alegrava, ela estava chorando, ela estava muito triste, ela estava abatida, mas a minha alegria é que o meu genro, o meu filho Davi, ele foi para a glória. E o Cadu, ele me alegrou durante 5 anos e está na glória. E eles estão me aguardando. É isso, irmãos. Ela chorou, ela ficou deprimida, ela deve estar. Diz que quando uma pessoa sai do luto, todo mundo sai ao seu redor. Diz que tem pessoas que são 14 dias para sair do luto, mas quem está nele, ela fica ali. Mas a gente precisa continuar, tem que recomeçar, tem que prosseguir. E aqui, 2 Timóteo 2, ao que Paulo fala para Timóteo? Vamos lá. Você, pois, filho meu que eu gerei com muita dor, porque Paulo gerou Timóteo com muita dor. Paulo gerou Timóteo ensinando, mostrando como que é padecer por amor de Jesus. Jesus falou isso para Paulo, você vai padecer por amor a meu nome. E ele fala para Timóteo, fortifica-te, fortalece. Em quê? Como o pastor falou aqui, numa pessoa, no pastor Lelei, no pastor Giovanni, na pastora Cláudia? Não, fortalece-te, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Essa graça, é essa graça derramada que faz com que uma pessoa pegue na alça de um caixão e ela vá caminhando debaixo de chuva, muita chuva. Irmãos, estava muita chuva, eu falei para o Lelê, que povo forte. Que povo forte. Se não for o Senhor, é quem? Que povo forte aquele, debaixo de uma chuva forte mesmo, porque estava esse povo indo ainda cantar e adorar o Senhor e glorificar o nome do Senhor. Que povo é esse? E se fosse com você? Eu falo por mim, eu acho que eu estava escandalizando lá, gritando, não sei, né? Porque na hora que a gente sabe. Não sei você. Mas é isso aqui que Paulo estava mostrando. E ele continua aqui falando para a gente. E o que de minha parte você ouviu ou ouviste através de muitas testemunhas. Isso mesmo transmite aos homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. 3. Participa. Irmãos, na minha Bíblia aqui fala sofre. Sofre, pois, comigo. Sofre comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Alistou? Pediu Jesus para escrever o nome no livro da vida? Entendeu a cruz? Entendeu a novidade de vida, a salvação? Então, a próxima parte é participar dos sofrimentos. Irmãos, faz parte da vida. E a sua alma, ela fica gritando. A sua alma, ela fica com picuinha, com coisa tão pequena. Esses dias eu falei para a pastora Renata, nossa, se a nossa preocupação fosse porque o irmão foi com tênis igual o meu. Não estou falando que isso... eu sei que cada pessoa, irmãos, cada um de nós, a gente tem algo no nosso coração, a gente tem debilidades nas nossas emoções, mas tem algo maior, tem sofrimentos que Ele vai conseguir te levar.
Ué, pastora, mas eu vim num culto, a senhora vai falar de sofrimento? Sim, porque nós precisamos preparar para algo maior, para sofrer por amor a Jesus. É isso. Sofrer como? Sofrer falando não, sofrer terminando um namoro, sofrer terminando uma amizade que não está... O começo é assim, mas vai chegando um patamar que você vai ter que abrir mão das coisas lícitas. E vai chegando um patamar que começa a perseguição na sua vida. E aí você começa a ser acusado, você começa a ser julgado, você começa a num patamar maior porque você conseguiu deixar as obras da alma. As coisas da alma. E você vai começando a aproximar mais de Cristo. E aqui, Paulo está falando para ele, sofre comigo. E o que é sofrer? Para Paulo, viu? Não nem nós. Eu estou sofrendo porque eu bati o joelho, estou sofrendo porque eu bati o carro, eu estou sofrendo porque minha casa, bens materiais. Eu estou sofrendo porque o irmão está falando comigo, está de mal de mim. Eu estou sofrendo porque não era isso. O que Paulo estava falando aqui é de um sofrimento por Cristo. Das pessoas que alistaram como soldado e falaram, agora eu vou dar minha vida. E aí, sofre as aflições, né? O que é a palavra sofrer? No grego, chama upomeno. Significa suportar. Suporta comigo, sofre comigo, me dá suporte. Aqueles que perseveram, aqui Paulo está falando, até o fim viverão mesmo sofrendo. Mesmo que você sofra, você vai ter um galardão. Mas a sua alma, ela é momentânea, ela está querendo ver aqui agora. Como que eu vou sofrer? Adriana, como que essa graça pode me fortalecer? Irmãos, na dependência do Espírito Santo. O Espírito Santo precisa de liberdade para te governar e me governar. O Espírito Santo precisa que a sua alma esteja nele. Que a sua alma esteja voltada para Ele. Com Jesus no coração, a gente é feliz. A gente cantou que eu quero é Deus, não importa. Não importa o que vão falar, não importa o que vão pensar. Eu quero Deus. Eu quero Deus. Eu quero Deus, porque nele está a vida. Nele, em Jesus está a vida. Ele está dentro de mim, eu quero é Ele. E não tem lugar. E eu quero te falar que o lugar não é só porque... Quando nós ajuntamos aqui, Deus libera um ambiente. E Deus começa a alegrar de ver cada um de nós, mesmo diante das aflições e problemas, louvando e adorando. Isso é fé. Isso é fé. Diante das aflições, problemas, cheio de coisa. Senhor, eu levanto a minha... eu não posso fazer nada. Eu não posso acrescentar um côvado na minha vida. Eu não posso. O Senhor conta os fios do meu cabelo. É o Senhor que sabe do dia da manhã. Então, eu vou só entregar. Mas é muito fácil para a senhora falar. Não é, irmãos. Não é. Não é fácil para ninguém, como diz o meme aí, né? Não está fácil para ninguém. E não está mesmo. Nós precisamos olhar para Ele, estar nele. E você é o resultado das escolhas que você faz. Está sofrendo? É resultado de escolha. Está padecendo? É resultado da escolha. Agora, tem uma escolha boa, igual eu estou falando, um sofrimento que vale a pena. Tem um sofrimento que vai valer a pena de você passar por ele. E você precisa escolher que lado que você está. Você precisa escolher. E aí, eu vou continuar, aqui na minha alma sofrida, dolorida, e eu não estou desmerecendo o seu sofrimento. E também já passei por isso. Já tive dias que eu falava, não estou aguentando mais não, eu vou chutar o balde, eu vou parar com isso. Todo mundo tem essas crises. Mas, como que você vai passar isso? Como que nós vamos passar o problema que nós estamos passando agora? Como que vai ser essa jornada sua? Murmurando? Pecado. Se você passar a jornada murmurando, pecado. Porque você está falando, Deus não é poderoso o suficiente para cuidar de mim.
Deus não é poderoso o suficiente para fazer essa obra. Murmurando é pecado. E não entrará no descanso do Senhor. Está lá em Hebreus 4. Por quê? Porque se eu murmuro, eu estou falando, o que Jesus fez na cruz não foi suficiente para mudar o quadro e a história da minha vida, daquilo que está acontecendo comigo agora. E você é o resultado das suas escolhas. Se você continuar nesse caminho de lamentação, lambendo as suas feridas, como Naamã, cobrindo as suas feridas de forma que vou esconder e ninguém vai ver, irmãos, vai continuar dessa forma. E o que eu estou querendo dizer para você? Que você precisa deixar Jesus conduzir. Você precisa deixar seus problemas aos pés da cruz. Você precisa saber que aqui você tem um ambiente de alegria, de glória, de poder, de unção, de pessoas que oram para você. Mas você vai voltar para a sua casa. Eu teve épocas, quando eu converti, que eu não queria voltar para casa. E até uma vez uma irmã falou comigo assim, por que você não traz sua cama para cá? Parece que você mora na igreja, mas sabe o que era? Capa, casca. Eu estava ali servindo dia e noite para não encarar os meus problemas, para não encarar a minha vida. Eu estava igual Naamã, cobrindo. E nós temos que sair desse lugar. Irmãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, avalie como você tem andado. Olha se isso não é o inimigo tendo um lugar na sua alma. E aí a gente precisa sair disso. Por quê? A pastora é melhor do que qualquer um aqui para falar sobre isso, da vida da alma. Mas o que é o psique? O psique é a vontade. É viver a vida do modo... de um comportamento, de um raciocínio, igual o Marcos começou falando aqui. Desse raciocínio que a gente tem, dessa crença que não muda, dessa crença que nós temos que Deus não está presente, que Deus não ama, que Deus não pode fazer, e que as coisas são muito difíceis, está muito difícil, o mundo está difícil, está tudo tão difícil. Ai, igreja é difícil, o irmão é difícil, ai, que dificuldade, ai, está muito difícil. Irmãos, não foi você que morreu na cruz. Não foi você que morreu na cruz, foi Ele. Você não suportaria morrer lá. Não suportaria. Aprenda a ter o foco e olhar para o lugar aonde Deus quer. E essa vontade da alma, viver essa vida na alma, ter esse comportamento, você não muda. Você não vai mudar. Ninguém consegue, irmãos, mudar comportamento de ninguém. Já tentaram. Já tentaram. Ninguém muda ninguém, irmãos, ninguém. O único poderoso para mudar você foi aquele que verteu o seu sangue na cruz do Calvário por você, para curar suas mazelas, para curar o seu ódio, para curar a sua raiva, para curar a sua dor, para curar a depressão. Irmãos, foi Ele, não foi eu, não foi ninguém. Foi Ele que verteu seu sangue na cruz para te lavar e te levar num lugar de cura. Mas é um processo, irmãos. Não é assim. Ele não é o gênio da lâmpada que você faz 3 pedidos. E eu vi até um pastor falando a respeito disso, achei engraçado. Ele falou assim, hoje os crentes têm um gênio da lâmpada para cada dia do mês. Aí ele entra numa campanha de oração, ou ele entra numa oração e fala, Senhor, eu quero isso em janeiro. É isso que eu quero. Aí o Senhor fala, meu amo, claro, vou te dar, porque afinal de contas eu te amo. Não é assim. Ele te dá sim, Ele proporciona para você tudo. Mas você precisa entender que Ele quer que você busque o coração dEle, a transformação, fruto do Espírito. Esse é o alvo. E eu sei que a mensagem é algo que a gente não quer escutar, mas possivelmente eu e você, nós ouvimos muito sobre comportamento. E nós pregamos muito sobre, você tem que andar assim, você tem que andar com a sainha debaixo do joelho, você tem que andar fora e dentro, você tem que agir assim, falar assim, fazer assim. E esses tipos de comportamento não mudam as pessoas. Eu estou falando por experiência própria, não muda. A gente muda fora, externo, que é Naamã. O pastor falou aqui. E eu hoje estava falando, Senhor, o Senhor quer que eu fale o quê, né? E veio Naamã
Na hora veio Naamã, e eu falei assim, mas aí vai, eu estou com uma mensagem, depois eu vou entrar em Naamã como, né? Assim, eu sei, como que eu vou entrar em Naamã? E quando o pastor falou aqui, eu vi que Deus queria curar essa lepra. Que lepra? Sentimento. Cárceres da alma. A gente fica muito... Vocês vão me perdoar, irmãos, eu estou falando para mim também, mimizento. Muito mimimi. Sendo que tem pessoas, irmãos. Abre aí comigo, o Senhor me trouxe aqui agora. Abre aí comigo Romanos. Olha o que acontecia com esse povo. Acho que é Romanos mesmo, que fala que eles eram cerrados ao meio. Hebreus 11. Eu falei errado só para ver se alguém sabia, viu, Gabriel? Sabia que alguém ia lembrar, Gabriel. Então, Hebreus 11. Veio aqui agora para a gente... Olha o que fala em Hebreus 11, qual que era o sofrimento desse povo. Pela fé. Né? Nós começamos aqui falando que é um culto de fé, que nós precisamos andar em fé. E olha o sofrimento desse povo, qual que era? Vamos lá, vou pular aqui. É do 13, vamos do 13 em diante. Por favor. Mudança de vida. Nós precisamos de mudança de vida. Não é na sua força, não é na sua raça. Claro que você tem que ter um comportamento, igual eu falei aqui, de querer. Mas e aí, eu vou viver desse jeito? Eu vou continuar dessa forma? Qual que é o resultado da minha escolha? O que eu vou escolher? Mas todos os problemas vão me conduzir para Jesus. E esse povo entendeu isso. Olha lá, todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as. Olha lá, olha que legal, eu ia receber aquilo outro. Olha, eu queria, mas eu não consegui chegar lá. E confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo, manifestam estar procurando uma pátria. 15. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Deixa eu ver aqui. Alguém acha aí para mim que fala que eles foram cerrados ao meio? Nossa, estava longe demais. Então vamos lá, 36, por favor. Senão eu vou demorar muito. Outros, por sua vez, volta o 35 para a gente entrar no contexto. Não. 32. E que mais direi? Ele está falando de fé, de pessoas que andam pela fé, de pessoas que elas vêm para a igreja mesmo com algum problema, mesmo com uma dor de cabeça, mesmo com um tumor, mesmo com um coração dilacerado, mesmo com problemas na alma. E essas pessoas, elas se alegram pela fé, foi o que a Fernanda falou aqui. Levante as suas mãos, bata palma, alegre no Senhor. De problemas com filho, de problemas variados, de perseguições. E aí ele está falando de pessoas aqui que estão além de nós. E que mais direi? Aqui é Novo Testamento, viu, irmãos? Não é o Velho, não. E que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão. Ele está falando do que eles sofreram, de Davi, de Samuel e dos profetas. Aí ele continua, os quais por meio da fé subjugaram, não da alma, não da dor, eu estou sentindo tanto, nossa, tô lascado, nossa, como é que eu estou sofrendo? Foi por meio da fé, eles subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam a fio da espada, ou seja, da morte, da fraqueza tiraram força. Da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros.
Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Olha o que ele está falando. As mulheres receberam os mortos, mas elas sabiam, ressuscitarão. A dona Rita recebeu seus mortos, mas ela sabe, ressuscitarão. Eu vou ressuscitar com eles também. Alguns foram torturados, irmão, torturados. Crente, homem de Deus. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate. Parece que alguém aqui queria pagar para eles serem soltos. Não, quero morrer por amor a Cristo. Não, tira meu galardão, não. Estou doido para encontrar com ele. Pode matar. A carne para nada presta. Ó, a mentalidade, que crença é essa, irmãos? Que povo forte é esse? Gente, que evangelho poderoso é esse que esse povo recebeu? Pensa. Há tanto tempo atrás. Que evangelho é esse poderoso para transformar uma pessoa que recebeu pela ressurreição seus mortos, foram torturados, não quis que pagasse resgate para eles não serem torturados, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios. Eu acredito que, eu não sei direito, o pastor está ali, eu acho que escárnio é cuspir na cara deles, deve ser blasfemar, zombar da cara deles. E sim, escárnios e açoites, ainda apanharam. Sim, até de algemas e prisões. Passaram por tudo isso. Foram apedrejados, provados. Não, pastor, eu estou numa prova. Eu também falo assim, não, mas que prova, viu? Eu e a Nanda tem uma linguagem que a gente fala, ô peleja. Dependendo do que a gente está passando, aí a gente fala, não, mas que peleja, viu? Então, eles estavam ali provados numa peleja, cerrados pelo meio, cerrados mesmo. Verdade isso. Está na Bíblia. No Evangelho. No Evangelho não, né? Que aqui já é as cartas aos romanos. Mas está aos hebreus. Mas foram cerrados. O Evangelho é poderoso para transformar pessoas de forma que elas são até cerradas ao meio. Andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras. Então, quer dizer, eles foram para o deserto. É igual o João Batista, necessitados. Eles passaram necessidade, afligidos, maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno. Olha o que Hebreus fala. Olha a revelação do Espírito Santo para o autor da carta aos Hebreus. Aí acrescenta aí, a parênteses. Aí ele abriu. Coloca aí. O Espírito Santo falando com ele, coloca aí. Homens dos quais o mundo não era digno. Fecha parênteses. Aleluia. Meu Deus, irmãos. O Espírito Santo falando para o autor da carta aos Hebreus. Errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. 39. Aleluia. E todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé. E ele ainda fala que isso é um bom testemunho. Porque a gente acha que isso é bom testemunho. Não, eu dei um bom testemunho lá, né? Eu não fiz nada de errado. Deram um bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. O que ele está falando aqui, resumindo? Ele está falando que eles fizeram tudo isso, mas não tiveram a concretização da promessa do quê? Do Espírito Santo morando dentro deles. Do Espírito Santo habitando dentro deles. Ou deles verem a promessa de longe. Ou deles verem essa pátria celestial que a gente ainda não está nela. Nesse corpo físico. Mas um dia nós vamos ter um corpo glorificado. Um corpo, nós vamos ressuscitar com Cristo. E eu quero te falar, para a gente terminar, que você precisa levantar desse lugar onde você está e sair dessa condição. Irmãos, aonde você se encontra hoje? Leproso? Morrendo? Não, mas estou morrendo. Eu tenho uma palavra que eu falava muito, que eu falava assim, não, estou morrendo de fome. Aí um dia até eu brinquei com a Luara. Falei, não, morrendo não, né? Que eu não estou morrendo, mas eu estou com fome, estou com muita fome. E aí,
eu comecei a substituir, eu parei de falar essas coisas, porque eu não estou morrendo. E aí, eu queria que você hoje parasse para olhar a sua vida, analisar a sua vida, como igreja, como reino, como homens e mulheres, que estão escritos, arrolados no livro da vida, de um Cristo que morreu por você, te deu salvação, e você ficar chorando por causa de amizade. Claro que você tem que ter bom testemunho, conversar com as pessoas, amar as pessoas. Mas, irmãos, tem tanta coisa. Nós precisamos olhar para Cristo. Irmãos, tem tanta coisa para fazer, tem tanta gente para ser salva. Tem tanta gente precisando. Ontem eu vim de BlaBlaCar, eu vim de carona. E quando eu estava dentro do carro, veio umas pessoas comigo. E a gente olha, né? Eu não sei se você sabe, tem um aplicativo de carona. Você olha, é bom você analisar quem é essa pessoa, quantas estrelas que ela tem, as pessoas que estão lá, o que eles falam dela. É um risco, né, irmãos? Mas a vida, meu alvo é Cristo. E eu vim com esse pessoal, e eu vim, as irmãs que estavam do meu lado, né, era muito assim. E eu olhei, e ela fechou a cara, porque eu acho que o carro, ela não estava esperando de ter mais uma carona, deve ser. E eu entrei, e eu fiquei olhando aquilo, e eu cumprimentei todo mundo, falei, tudo bem, e tal. E aí, falei com o rapaz onde que eu ia parar, eles iam seguir para Divinópolis. Depois eu fiquei pensando assim, gente, por que eu não orei ali dentro daquele carro? Por que eu não falei assim, gente, pode fazer uma oração aqui? Você me permite fazer uma oração? Fiquei pensando, sabe o que é a imagem? A nossa imagem. A gente trabalha num lugar, o Lelei falou comigo de uma pessoa que ele trabalhou com ela. Ele foi descobrir que ela era crente aqui dentro, que ele viu ela aqui dentro, mas já tinha anos. A imagem. Aí eu fiquei pensando, gente, por que ali era a minha oportunidade? E a gente viu até um acidente, eu fiquei pensando, podia ter usado aquele acidente e ter falado com eles, gente, aqui eu perdi uma pessoa essa semana, um irmão em Cristo, posso fazer uma oração, posso orar aqui? O que custava isso, irmão? Sabe por quê? Porque a gente fica pensando, não vou ser aceita. Fulano não vai me aceitar. E se eu falar isso lá na minha casa, eles não vão me aceitar. Imagem. Isso é uma vida na alma. Isso é algo que nós precisamos sair, porque nós precisamos ir além, nós precisamos sair desse nível que nós estamos, para entrar num nível em que Cristo é tudo. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. E eu quero que você nessa noite entenda isso, que você entregue o governo da sua alma. Que eu entregue o governo da minha alma. Meu Senhor, tem um profeta, se você for lá nele, ele vai te curar. E ele foi, mas não foi o profeta que recebeu para tratar a alma dele. E muitas das vezes nós queremos as coisas do nosso jeito. Deus não é o seu gênio da lâmpada. Não é. E nesse processo de caminhada, você vai sofrer mesmo. Vai sofrer mesmo. O sofrimento faz parte. Mas tem algo superior, que é a presença e a glória de Deus. Quando os nossos filhos, eles machucam, a gente precisa cuidar. Quando alguém, irmãos, tem alguma sequela, precisa cuidar. E nós precisamos entender isso. Direcione a sua vida para Deus. Direcione a sua vida para o Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo cuidar de você de forma que ele mude você, o seu comportamento de dentro para fora. Ninguém vai conseguir te mudar não, gente. Ninguém muda ninguém não. Ninguém. Mas o Espírito Santo é poderoso para fazer isso. O Evangelho, o poder do Evangelho é poderoso para penetrar dentro de você e mudar essa crença sua. É isso que Deus quer. Então vamos direcionar nossa vida para Cristo. Vamos mudar o alvo. Vamos para o novo, gente. Deus está esperando a gente com tanta coisa e nós estamos aí. Não, mas minha alma, estou sofrendo tanto. E a gente sofre mesmo. Mas se você começar a caminhar com as pessoas, falar para a pessoa da sua dor, falar para a pessoa que você precisa de ajuda, que você é um Naamã, eu preciso de ajuda, me ajuda a curar minha lepra, eu sou leproso. Irmãos, há uma cura maravilhosa dentro da unidade que o Senhor faz no nosso meio, porque às vezes eu sou participante do mesmo sofrimento que você, mas se você continuar, irmãos, nessa picuinha, se você continuar mimizento, você
não vai ser curado. Por quê? Porque você vai continuar, minha lepra, até doendo. E eu quero te falar que o evangelho transforma as pessoas. O evangelho é poderoso para te transformar. A cruz do Calvário foi suficiente. O que Jesus fez naquela cruz por você foi suficiente e ponto. E é isso, irmãos. Não tem outra coisa. Você precisa crer que foi o começo aqui. O evangelho é poderoso para mudar seu comportamento. E eu quero te chamar a ficar de pé nessa noite e deixar Deus governar a sua vida, gerir a sua vida, ser o governo da sua alma. Eu quero te convidar nessa noite a não tomar um banho ali, mergulhar uma vez tá bom, mergulhou 2 vezes tá bom. Não é isso, é mergulhar e ter uma transformação de dentro para fora. Irmãos, nós precisamos entrar nisso. O lado de fora fala muito, mas o que está dentro vai falar mais. Porque a boca fala do que o coração está dentro. E eu quero te convidar. Se você sabe que tem áreas da sua alma que você não está conseguindo ser liberto, eu quero te convidar a estar aos pés da cruz. Só a morte vai dar um novo nascimento. Ei, só a morte. Só a morte. Só a morte vai dar um novo nascimento. Morre. Morre na sua carnalidade. Para quem entrou aqui a primeira vez, essa morte que eu estou falando é de entregar a sua vida a Jesus Cristo, deixar Ele conduzir sua casa, sua família. Se você nunca ouviu sobre Jesus, se você não entregou a sua vida, Deus tem uma morte para esse sofrimento, para essa vida que você está vivendo, para um novo nascimento. Mas nós somos cabeça dura. A gente quer conduzir a nossa vida de forma que eu sei o que é bom para mim. Não sabe. Eva achou que ela sabia, e ela foi lá e comeu, porque a vontade da alma dela era muito grande. Irmão, só a morte, o novo nascimento vai te levar no lugar aonde Cristo quer. Novo nascimento é mais do que mergulhar nas águas do batismo. É mais do que você tomar um banho. É uma transformação gerada de dentro para fora, de forma que o nosso comportamento é mudado, mas nós precisamos ter essência. Nós precisamos de fruto. Nós precisamos sofrer por amor a Cristo. Isso é o evangelho da cruz. Isso é o evangelho, isso é ser igreja. Mas não, eu vou mostrar que eu sou a pastora da intercessão e que eu oro 24 horas por dia. Mentira. Não é assim. A gente sofre também, a gente padece. A gente tem dor de cabeça, irmão. Sabia que pastores e pastoras têm dor de cabeça? Pois é, tem. A gente tem fome, a gente tem sede, a gente tem dor. A gente tem cansaço. Se tem uma cena do The Chosen que me marcou e que eu chorei, foi aquela parte que Jesus chega cansadão. Jesus ficou o dia inteiro curando e libertando. Eles faziam escalas, né? Eles colocavam uns nas tendas e outros. E está ali conversando, trem bobo, umas coisas nada a ver, discutindo umas coisas, querendo lugar, querendo aparecer. E Jesus lá dando sangue. E aí Jesus chega. E eles estão ali na discussão, e está discutindo. De repente Jesus passa cansado. Sem dar uma palavra. Cansado, suado. E Maria já corre logo e vai lá na tenda para acudir ele. Irmãos, eu fiquei pensando, meu Deus. Ele cansado, aí ele fala, que ele queria só dormir. Eu quero só descansar. Ela lava os pés dele e ele deita. E ele estava cansado, e ele olha para eles, fica todo mundo mudo. Essa cena termina assim, todo mundo calado. Tipo, cara, eu sou muito carnal. E é isso, irmãos. De dentro para fora. De dentro para fora. E isso é pessoal. Isso é pessoal. É claro que os pastores estão aqui, a gente orienta, a gente tenta fazer um discipular vocês.
Mas o discipulado verdadeiro é tete a tete com Cristo. Nós somos só um canal para te orientar. Mas o discipulado verdadeiro é você fechar a porta do seu quarto, entrar lá para dentro, chorar, gritar. Eu aproveito aqui, ó, quando vocês estão aqui, eu grito mesmo, porque eu preciso colocar para fora. E quando eu estou muito atribulada, porque tem dia que a gente está atribulado, o diabo fica atribulando a gente. E as consequências de coisas de algo que a gente tomou, algumas áreas que a gente precisa ser transformada e a gente não consegue, e às vezes a gente luta com a gente mesmo. E aí eu choro, eu derramo ali na presença do Senhor. Mas é fácil? Não é fácil. E eu quero saber o que você aprendeu com essa dor que você está sentindo. O que você aprendeu esse ano que passou. O que você aprendeu diante das injustiças, das injúrias. O que você aprendeu. O que você está aprendendo com Cristo. O que você está aprendendo com o fruto do Espírito. Irmãos, o Espírito Santo habita dentro de você e Ele quer fluir aí. O perdão, a alegria, a transformação. Mas você fica retido, agarradinho ali no pauzinho, aonde você vai afundar. Meu filho, se você afundar, o braço de Deus te pega. Você é filho. Ó Timóteo, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Mas sofre comigo, padece comigo, Timóteo. Fica comigo, é isso que ele estava falando. Irmãos, e nós precisamos de maturidade. Em nome de Jesus, sai da sua criancice. Sai da sua criancice. Ah, Adriana, mas eu sou novo convertido. Não existe isso. Dependendo do mergulho que você der na mão, o Senhor te toma e te coloca na frente do exército. Acorda. Sai da crença. Sai da crença. Ah, mas fulano tem 20 anos, ele fez teologia. Ah, para com isso, irmãos. Deus usou uma criança. Deus usou ali uma criança com 5 pães e 2 peixinhos. Para quê? Para alimentar uma multidão. Precisou daquela criança, irmãos. Ele entendeu. Opa, deixa eu contribuir aqui para a obra do Senhor. Acorda, irmãos. Mas não, a gente fica ali. Ah, mas eu sou tão pequeno. Eu sou minha casinha, minha roupinha, meu cabelinho. Irmão, sai disso. Sai disso, para com isso. Há almas perecendo e morrendo do seu lado. Do seu lado. Eu entrei num carro com umas pessoas que eu não sei se chegou em Divinópolis. Ali poderia ser meu momento, mas não, eu não podia, porque o que eles vão pensar de mim? Acorda. Em nome de Jesus, acorda. Essa palavra é para balançar você e eu. Nós, Igreja de Cristo. E eu quero te chamar, se você é um leproso, se você não quiser vir aqui, levante as suas mãos e comece a falar para o Senhor. Sai dessa vida da alma. Senhor, eu chamo aqui agora, na autoridade do nome de Jesus, queria chamar os atalaias. Mesmo que você, atalaia, esteja sofrendo e padecendo, sofre, pois, comigo. Sofre, pois, com os pastores. Sofre, pois, como igreja, irmãos. Mesmo que você está aqui sofrendo, mesmo que seu coração está partido, eu quero te chamar os atalaias a nós orarmos. Porque às vezes a sua tristeza vai ser a alegria de alguém, é assim. Às vezes o tumor que eu tenho na coluna, que às vezes me inibe, vai ser o rompimento de alguém, vai ser a cura de alguém. E daí? O que eu posso fazer? Porque só Ele que cura. Eu vou ficar aqui, mas eu tenho um tumor, mas eu tenho um problema, mas minha perna dói. Tem recurso, irmãos. Tem recursos, nós estamos vivos. E eu quero chamar você, não para uma emoção humana. Não para uma emoção humana. Qual foi a reação de Paulo? A reação de Paulo foi falar para Timóteo: olha aqui, Timóteo, sofre comigo. Sofre comigo. Você precisa entender que você precisa ressuscitar todos os dias. Morro, ressuscito. Morro, ressuscito. Morro por amor a Cristo. Caminho mais uma milha por amor a Cristo. E eu caminho por amor a Cristo, por causa de Cristo. Irmãos, e os desafios que nós temos vai demonstrar
se nós estamos aptos a sofrer. Desafio, traumas, pobreza, riqueza, que a gente olha só o lado bom, mas a sua riqueza, ela pode demonstrar onde está seu coração também. Irmãos, angústias, emoções dilaceradas. Irmãos, nós vamos passar por isso. Frustrações, tristezas. Tem um livro de Jeremias só de lamentação. Lamentação é diferente de murmuração. Lamentar, eu lamento. Nós temos momentos de lamentação, mas murmurar não. Murmurar não. Você é a única pessoa que pode sair desse lugar com a ajuda do Espírito Santo. Só você. Só você pode determinar. Só você que pode sair. Eu quero te convidar. Se você está passando desafios, problemas, depressão, angústias, problemas na sua casa, eu quero te convidar a ir aos pés da cruz. O que está te travando? Nova vida, nova vida. Nós estamos recebendo aqui profecias. Nova vida, novidade de vida. Prepare para um novo tempo, um novo dia. Mas não, eu estou agarrado lá em 1970. Eu estou agarrado lá ainda, em dezembro do ano passado. Naquela história, naquela notícia. Irmãos, vamos sair disso. Vamos sair disso. Nós precisamos aprender a lidar com a frustração. Nós precisamos aprender a lidar com a dor. Você não teve filho cerrado ao meio. Ninguém te entregou um filho cerrado ao meio. Seu marido não foi cerrado ao meio. Ainda há recurso. Mas não, você fica olhando o problema, o seu umbigo. Você fica olhando as picuinhas. Irmãos, vamos sair disso. Vamos sair da vida da alma. Muda a mentalidade, irmãos. Espírito Santo vai nos liberando. E tem outra coisa. Por que eu sofro tanto? Ué, Deus está te moldando. Você vai dar testemunho. Por que eu sofro tanto? Por que tanto sofrimento? Pode ser de consequências de coisas que você fez e você precisa consertar. E pode ser sofrimento por amor a Cristo. Todas as duas coisas você vai precisar da graça de Deus. Você está achando? A graça de Deus é que te transforma. E nós precisamos disso. Mas esconder não. Esconder não. Nós precisamos liberar. Então feche seus olhos. Vamos orar ao Espírito Santo. Ninguém tem fórmula aqui. Ninguém tem uma fórmula, uma medida para você. Nós temos testemunho, mas cada um é cada um. Ninguém tem uma fórmula, 5 passos para não sofrer. Não existe. Nós precisamos entrar em Deus. Você é a única pessoa capaz de determinar isso. Qual a sua reação diante do que você está sofrendo? Você é o resultado das escolhas que você fez. Fernanda falou aqui. Nós choramos, nós plantamos com choro, mas colhemos com alegria. E é isso. E é isso. Entrega a sua vontade. Entrega as suas dores. Deus vai soltando as pessoas dos cárceres aqui emocionais. Vai nos soltando, Senhor. Eu me coloco aqui também, Senhor. Se há cárceres emocionais em nós, vai soltando as pessoas aqui. Você que precisa de oração, vem aqui na frente para nós orarmos. Deixa o Senhor te conduzir, deixa o Espírito Santo te conduzir. Levante e saia do lugar aonde você está. Desfruta do que Jesus fez por você. Libertação, cura, transformação. Deste tempo presente, não se compara
seus olhos, você que ficou aí, que está curado. Você que está sarado nesse lugar, que já está curado, está tudo bem. Levante as suas mãos, vamos orar aqui pelos irmãos. Esse tempo presente não se comparam com a glória que há de ser. Nós oramos nessa hora por cada área da nossa vida que ainda se encontra, Senhor, em cárcere, Senhor. Por cada alma da nossa vida que ainda se encontra, Senhor Deus, Senhor, com problemas emocionais. Senhor, nos dá inteligência emocional, Deus. Nos dá, Senhor, condição de sair do lugar onde nós estamos para um lugar maior. Pai, que a graça nos fortaleça. Senhor, que essa palavra que Paulo liberou sobre a vida de Timóteo venha ser liberada em nossa vida. Que, ó Deus, cada um de nós seja fortificado na graça que há em Jesus Cristo. Que a graça nos fortaleça para passar o que nós temos que passar. Pai, que a graça, que o dom do Senhor, ó Deus amado, a graça do Senhor, ó Pai, venha sobre nós. E quanto mais, ó Deus, nós sofrermos, mais nós possamos exercer a graça. Que a graça venha suprir todas as áreas da nossa vida. Porque a sua palavra diz em 1 Tessalonicenses 5:23 que o Senhor quer nos curar espírito, alma e corpo. E nós queremos essa graça libertadora. Nós queremos um rompimento esse ano. Pai, nós declaramos que essa igreja vai ser pequena para nós.